de encontrar aí essa passagem no Evangelho segundo Lucas, eu quero aqui expressar a Deus a gratidão por sua vida, por você ter se movido onde estava para estar aqui nessa noite. Mostra que o seu coração está no melhor lugar, onde poderia estar. Depois de uma manhã abençoada, um tempo de Deus aqui para a nossa vida, eu te convido a olhar, né? Acho que é a Michele que está aí hoje. Que bom, hein? Conheci mesmo com a máscara. Mamãe Michele agora, né? Benção. Então, eu te convido a depois acessar o canal do YouTube da igreja e ouvir essas 4 últimas mensagens pela manhã, porque ainda não está ali separado para o playlist. A gente vai chegar lá, mas é só procurar, está lá domingo de manhã, e aí você vai ouvir 4 mensagens falando sobre família. E eu penso que essa mensagem, para a realidade de igreja, seja muito importante para você, sabe, se situar diante de tudo aquilo que está acontecendo, e para que você se sinta assim, é isso, essa é a direção, esse é o caminho, isso aqui é o que está sendo traçado. Então, Deus nos deu essa graça de termos o canal, então vale a pena você ir lá. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreva e ouça as mensagens, porque é uma porta de Deus para a gente. Como, por exemplo, agora, alguns irmãos que talvez não conseguiram estar presentes nessa celebração, estão nos acompanhando agora online, né? É bem verdade que eu prefiro sempre que esteja aqui perto, que o online seja para aqueles que estão longe, para aqueles que estão enfermos, ainda com alguns cuidados quanto à pandemia. Então, tem que ter esses cuidados mesmos, e o caminho do online é um braço para isso. Mas se a pessoa está saudável, o melhor lugar para se estar é junto da fogueira. Gosto de frisar, e é um clichê, e gosto desse clichê: graveto longe da fogueira, a tendência é apagar e não ficar aceso. Então, o bom mesmo é que estejamos juntos uns dos outros, porque isso traz edificação, e isso é bom para todos nós. Perfeito? Então, tendo dado esses avisos, olha, fica ligado, vamos juntos. Amanhã tem aí todo o movimento, durante toda a semana todo o movimento, a terça-feira estarei atendendo. Então, olha, se você quer atendimento, marque com antecedência. Eu tenho chegado aqui, às vezes saio muito tarde, eu até peço para um ou outro me esperar quando estou sozinho, porque às vezes as pessoas não estão marcando, só chegam. E aí eu já tenho algumas agendas, aí o que acontece? Eu não vou deixar a pessoa ir embora sem conversar, e aí acabo avançando demais, e às vezes é perigoso. Não é perigoso pela localidade não, mas se não tiver um irmão, uma irmã carinhosamente que esteja à disposição de esperar, pode ser que eu fique sozinho com a pessoa e não vou ficar. Então, às vezes, eu tenho que cortar a conversa no meio da situação para ir embora junto com todos. Então, tentem agendar, que aí ajuda demais, e é bênção, e a gente vai avançando. A ECL está avançando às quintas-feiras, e depois que Deus levantar um novo coordenador da ECL, eu vou também dar atendimentos à quinta-feira. Então, vai ficar melhor esse processo aí de atendimentos no gabinete. Mas, a princípio, a missão é ECL, e, no nome de Jesus, estamos cumprindo com rigor e graça. E agora, nessa quinta-feira, iremos tratar sobre origens bíblicas, e eu penso que é uma aula tão especial, que se você tem vontade de entrar na ECL, tem lá umas vagas, eu acho que tem 2 ou 3 vagas. Se você quiser, fala comigo que eu vou deixar para esse módulo de origens bíblicas, Antigo Testamento e Novo Testamento, tá certo? E vai ser bênção. Tendo falado essas coisas, eu acredito que você já encontrou. Eu estou com muita palavra de Deus para o seu coração nessa noite, porque eu fui muito impactado com essa mensagem que nasceu no meu coração há mais de um ano, mas ela estava lá, né, sendo tratada, e hoje, orando ao Senhor, pedindo direção, eu botei um outro tema, preparei uma outra mensagem, mas ajustando, pregar uma mensagem temática,
E aí, ajustando a mensagem, meu coração queimou para uma passagem, e eu entendi do Senhor que era essa mensagem que tinha que ser pregada, e eu vou pregar hoje essa mensagem, um ato inesperado. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 47, você pode colocar na versão NVI, por favor, Fer? Isso, a minha é King James, depois a gente vai comparar algumas coisas na King James, mas vamos ler na versão NVI. Diz assim: portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vai em paz. A sua fé a salvou, vai em paz. Um ato inesperado. Um dia, o maioral do povo, um determinado homem conhecido como Simeão, um fariseu, muito respeitado entre os empresários, os comerciantes e religiosos do tempo de Cristo, decidiu dar um jantar para receber Jesus em sua casa. O ponto é que, com esse jantar, ele abriu as portas não apenas para Jesus, mas para muitos outros convidados, pessoas devidamente respeitadas entre o povo, autoridades, outros religiosos, mas também pessoas que eram ditas escória do povo. E com esse ato, Jesus ali estava cercado não de pessoas apenas que outros homens corriam atrás para estar do lado, mas Jesus também estava cercado de pessoas que essas outras pessoas buscavam de todas as formas se afastar delas. Pessoas em que não era bom estar do lado, conversar. Só em parar para conversar havia apontamentos, e Jesus demonstra, através dessa ação de graça, misericórdia, que ele estava onde pessoas queriam ali ouvi-lo. E com isso, mas muitas pessoas afluíam àquela casa, até que então uma mulher se aproximou dele, e o texto bíblico diz que ela, chegando por trás do Cristo, ela se lança aos pés dele, e sabe, entre um maravilhoso perfume e muitas lágrimas, ela lava os pés de Jesus e enxuga os pés com os seus próprios cabelos. Um dia eu me perguntei por que ela não foi de frente com Jesus, por que ela não foi ali se debruçar de frente de Jesus e lavar, a dificuldade de lavar os pés por trás, molhar com as lágrimas, o perfume. O que essa mulher estava sentindo ao ponto de se debruçar ao chão, se ajoelhar, mas não encarando Jesus, mas demonstrando ali o seu quebrantamento, como uma pessoa que não quer ser notada, mas reconhecendo a sua limitação, a sua pequenez, demonstrando com isso o seu quebrantamento em arrependimento. O que faz um ser humano, em vez de bater de frente, olhar nos olhos, ir por trás e generosamente zelar, através de demonstração de um cuidado pela vida do outro, mas sem querer se mostrar? Eu já cogitei muitas coisas. Eu espero. Um dia, em nome de Jesus, não vai ter, porque esse morro todo vai se converter no nome de Jesus ao Senhor Jesus. Eu creio que essa igreja vai ser tão grande que quando a gente se reunir, o pessoal vai falar: rapaz, eles estão reunidos. Olha o som vai ouvir lá de cima, e o som do céu. Eu creio.
Eu chego em casa hoje para preparar a mensagem, foi um desafio, assim como para muitos irmãos aqui. Eu creio que quando o culto começar, pessoas vão para fora, vão para o terraço e vão falar assim: já começou o culto na casa de oração, o céu está baixinho, os anjos estão cultuando com eles. Aleluia. Eu creio. Sabe? Quanto a essa mulher, eu não sei o que passava na mente dela para ela tomar uma atitude como essa. Mas me demonstra, humanamente falando, que ela queria ali estar em Jesus o honrando, mas ela reconhecia que existiam muitas falhas nela, ao ponto de ela não querer ser vista. E aquela ação dela, inesperada, fala tão alto, mas tão alto, que inúmeras pessoas se incomodam ao ponto do próprio Simeão questionar. Até mesmo a santidade do Cristo, a divindade do Cristo, e ele não notar que aquela mulher que ali estava ali o adorando com aquele gesto, se quebrantando diante dele, era uma mulher pecadora. Logo, pelo costume do tempo, ele, como um mestre, ele não deveria andar com pessoas como aquelas, não deveria falar com pessoas como aquela, ele sequer deveria se permitir ser tocado por uma pessoinha como aquela. E Jesus, ao olhar para aquele homem, olhando também para aquela mulher, ele faz uma interrogação maravilhosa, dizendo: olha, existiam duas pessoas que deviam muito, e ambos foram perdoados. E ele questiona, dizendo: e aí? Quem mais foi perdoado? E aquele homem sabiamente disse: aquele que devia mais. Está aí a resposta, então. Quem muito ama, muito é perdoado. Ela veio aqui, se quebrantou, deu o melhor dela, entregou um perfume, me ungiu com as próprias lágrimas, enxugou os meus pés com os próprios cabelos, e apesar de você abrir a casa para mim, você não ofereceu sequer um ponto daquilo que essa mulher ofereceu para mim. Olha que coisa incrível. Se por um lado observamos uma mulher que percebe a sua limitação de vida, em outro ponto Jesus aponta para aquele homem que entrar no reino dos céus, ganhar o coração de Deus, não se ganha comprando com os dotes financeiros, com uma casa maravilhosa, nababesca, que possa receber muitas pessoas. Ter a atenção do Senhor sequer é alcançado através de um prato delicioso. Jesus estava ali, sentado na mesa, conversando com todos, comendo com todos, mas aquele momento não passava de uma formalidade. E o que o Senhor Jesus viu na mulher não era uma ação formal, mas era uma ação incomum que beirava a uma verdadeira adoração. E pense numa coisa: adoração não é uma formalidade de gestos, não é uma formalidade de palavras. Adoração é um ato em que, quando eu me lanço diante do Senhor, eu honro com a minha própria vida, reconhecendo que dele que sai toda a vida que gera a vida em mim, reconhecendo o poder dele, reconhecendo a graça, a bondade, a misericórdia. Olha, Jesus olha para aquele homem, então diz: olha, e aí? A ação dela, de fato, foi além, foi algo diferente. Foi algo diferente.
Eu não sei como você já tentou se aproximar do Cristo, mas eu julgo que às vezes o que nós precisamos são de ações inesperadas. Mas essas ações inesperadas, elas dificilmente são arquitetadas. Elas só fluem de corações quebrantados e contritos, que reconhecem as suas limitações e por isso, com posicionamentos, acabam realmente tocando nos céus. Eu penso que ações inesperadas brotam do coração de pessoas que, apesar das suas respectivas limitações, desejam demasiadamente pela presença do bom Deus. Nós podemos chegar então diante do Senhor ou como um fariseu e oferecer um jantar para Ele, ou nós podemos chegar diante do Senhor como uma mulher quebrantada, que reconhece as suas limitações e que deseja apenas agradá-lo, sem nada em troca. Às vezes, as nossas ações são sempre tendenciosas a alguma coisa, né? Eu vou fazer isso porque eu quero isso. Eu vou orar porque eu quero alcançar isso. Eu vou jejuar porque eu preciso disso. E nunca com um ato simplesmente dizendo, eu estou orando pelo simples fato que eu gosto de conversar com Deus. Eu estou jejuando pelo simples fato de separar um momento a sós com meu papai. Eu estou lendo a Bíblia pelo único fato de conhecer cada vez mais ao Senhor, sem nenhuma pretensão de ser reconhecido como mestre bíblico, mas puramente pelo desejo de saber qual é a vontade do meu papai para a minha vida. Nós podemos oferecer esse banquete diariamente, mas pode ser que o que o Senhor quer de nossas vidas seja um ato inesperado de contrição, de arrependimento e quebrantamento, em um coração contrito. Pode ser o que o Senhor quer de nós seja sim a sinceridade de oferecer aquilo que para nós é valioso, mas sem querer nada em troca. Por isso, destaco aqui alguns pontos maravilhosos. Primeiro, a nossa relação com o Senhor não deve ser uma relação que está baseada entre dar e receber. Não pode ser. Senão, rapidamente nos tornaremos pessoas reprováveis. É tão bom quando nós nos aproximamos de alguém e esse alguém nitidamente percebe que nós não queremos nada dessa pessoa, senão a presença. O que você quer de mim? Nada, eu só estou aqui porque eu gosto de estar aqui contigo. Eu só estou aqui porque eu gosto de conversar, só estou aqui porque eu gosto de ouvi-lo, eu só estou aqui porque eu gosto da tua presença. É bom estar aqui. Segundo, o que eu percebo nesse texto é que, em vez de nós vestirmos com roupas de mestres, deveríamos, às vezes, estarmos desnudados de nossas religiosidades e, quem sabe, às vezes, nos lançarmos no chão em quebrantamento. Às vezes, sentar na mesa com Jesus não quebra o coração dele, mas às vezes se ajoelhar diante dele mostra onde está o nosso coração. Senhor, eu não sou digno de sentar à mesa com o Senhor. Aleluia. Eu não sou digno de sentar à mesa contigo.
Tá bom, esse lugarzinho aqui atrás do Senhor. O chão é o meu lugar. Eu não estou me humilhando, não. Eu só estou reconhecendo que eu não mereço sentar à mesa contigo. As limitações em mim são gritantes, Senhor. Eu olho o espelho e percebo o quanto limitado sou, quantas falhas existem em mim, como meu coração está longe de Ti, mas eu não quero viver desse jeito, por isso me lanço ao chão, como um pó. Eu me quebranto, porque eu sei que apesar de não merecer, eu preciso do Senhor, eu necessito da Tua presença, eu quero nem que seja por um momento de tocar, Senhor. Eu não quero tocar nas Tuas mãos, tá bom tocar nos Teus pés, eu não quero acariciar a sua cabeça, tá bom, Senhor, enxugar os Teus pés com o meu cabelo. Podem me chamar de loucos, podem me chamar de pessoas desequilibradas, mas eu não estou nem aí, Senhor. O que eu quero é a Tua presença. Por isso, nas minhas limitações, eu estou aqui. Eu não estou te pedindo uma casa, eu não estou te pedindo a restauração da minha moralidade. O que eu estou apenas fazendo é: Senhor, aceite a minha oferta de amor. É a exposição real daquilo que nós entendemos como terceiro ponto: arrependimento. É impossível, meu irmão, minha irmã, nos aproximarmos ao ponto do Cristo, de termos uma vida com Cristo, se nos arrependermos. É impossível. Não tem como nós nos apresentarmos diante do Senhor orgulhosos em nossos pecados mais íntimos possíveis. Um dia eu parei de navegar a web, né? Eu posto lá e saio, posto e saio, posto e saio. Porque eu percebi que virou um local tóxico demais. E um dia, depois de uma pregação, tinha uma crítica de determinada uma pessoa dizendo sobre vida de pecado. Preguei aqui sobre pecado. E estava lá postagem sobre pessoas que se sentem tão santas que o lugar para estar, né, a igreja está deixando de ser um lugar para pessoas irem, porque tem muitas pessoas que sentem muita coisa. Eu olhei aquilo e falei: sangue de Jesus tem poder, está repreendido isso. E eu parei, a partir daquele momento eu parei. E eu fui de joelhos diante do Senhor, falei: Senhor, eu não preguei para mandar indireta para ninguém. Mas o ser humano que não consegue sentir as suas próprias misérias, não sou eu que estou acusando, mas parece que é o diabo que está brindando o coração ao ponto de se tornar insensível. Entenda bem, quando nós falamos de arrependimento, nós não falamos de acusação, nós estamos falando de restauração. Eu espero também. Capeta vai perder força, eu tenho certeza. Em nome de Jesus. Repararam, né? Viram que não é implicância menor, é começar o culto. Começa. Isso é coisa do cão, rapaz. Falar de arrependimento não é falar de acusação, falar de arrependimento é falar de restauração, porque nós só podemos ser restaurados se nós sentirmos onde nós estamos falhando. Estão entendendo esse negócio? Não há restauração se nós não percebermos onde nós estamos quebrados. Eu estou meio quebradinho aqui e falo: Senhor, estou aqui, e aí, quer o quê? Exemplo. Eu quero ser restaurado. Restaurado aonde? Eu não sei, só quero ser restaurado. Restaurado aonde? Não sei, só quero ser restaurado. Restaurado aonde? Não sei, Senhor. Só quero ser restaurado. Olha para o espelho, eu não sei. Na verdade, a gente está cumprindo
uma ação religiosa dizendo restaura-me, mas na verdade no nosso coração nós estamos achando que está tudo perfeito. Não pode estar perfeito. Se a nossa vida que estamos vivendo não está de acordo com a vida que Jesus tem para a nossa vida, para todos nós, não pode estar perfeito. Quando vai estar perfeito? Quando a vida de Cristo estiver em mim. Então, nós estaremos naquele nível de varão perfeito e varoa perfeita. E olha, Deus tem promoção para você se você estiver nesse nível. Aleluia. O céu é teu destino. Quem sabe agora Ele te chama. Já está perfeito a esse ponto. Tem que haver arrependimento. Tem que haver sentir. Olha, diante disso eu teço mais 3 pontos. Primeiro, eu não sei você, mas eu percebo que a pecadora fez mais em adoração a Jesus do que aqueles religiosos do seu tempo. O que mostra que a adoração, o Senhor está procurando, como diz João capítulo 4, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos encontre, que sejamos encontrados por Deus, como aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Veja bem, essa mulher foi movida em amor. Por um arrependimento que tomou o coração dela. O perdão, o amar, não é um combinado de encobertamento. Você pode repetir esse ponto comigo? O perdão ou o amar não é um combinado de encobertamento. A decisão de perdoar não é porque eu tenho outras coisas na minha vida e se eu não perdoar vão jogar no ventilador que eu fiz. A decisão de amar não é porque eu tenho certas situações na minha vida que se eu não fizer aquilo vão jogar e vai ficar muito ruim. Jesus mostra que a ação do perdão e do amar está totalmente esvaziada de acusação ou politicagem, negociação. Jesus demonstra, através de sua ação, que aquele ato de arrependimento daquela mulher trouxe perdão para a vida dela. Mas assim como outros momentos bíblicos, ela, a partir daquele momento, deveria viver uma vida transformada. É o caso da mulher adúltera, João capítulo 8, vá e não peques mais. Essa mulher depois é vista sentada de novo aos pés de Jesus ouvindo. Vocês sabem de que eu estou falando. Essa é uma das irmãs, que era irmão daquele que morreu, ficou, interessante isso, né? Ela se dobra os joelhos no chão, mas lá na frente, depois Jesus vai comer na casa dela, juntamente com o irmão dela. Estamos falando de Maria, da irmã Marta, e Maria, que tinha o seu irmão Lázaro. E olha como é o ponto.
as pessoas olhavam para ela e falavam, pecadora. Mas Jesus não perdoou ela porque Jesus tinha acusação na vida dele. Jesus perdoou porque ela reconheceu e decidiu ter uma vida diferente. Às vezes nós vivemos situações como essas, que dizem, eu fiz, mas não vou perdoar, eu não vou liberar perdão, eu não vou confessar. Não existe arrependimento sem confissão de pecados. Eu não vou falar da minha vida para ninguém. Se o teu erro foi ao ponto de mover muitas pessoas, infelizmente ou felizmente, a confissão será necessária. Infelizmente porque vai sim te machucar, mas felizmente porque a sua ação vai curar talvez outras pessoas. A confissão abre portas para restauração. Só um meio de não haver apontamento, quando a nossa vida é restaurada através do perdão, pela confissão daquilo que nós cometemos e que foi tão odioso àqueles que estavam à volta. O Senhor Paulo, um dia, tratando a igreja de Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, diz que lá no meio da igreja havia muitos casos de imoralidade, ao ponto de um rapaz se relacionar com a esposa do seu próprio pai, ou seja, da sua madrasta. E aquilo foi tão terrível que Paulo diz, expulse-o do meio de vós. E passou todo aquele período dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, e no capítulo 2 da segunda carta de Coríntios, Paulo diz, olha, para que nós não sejamos demasiadamente duros, e ele sinta amarguras que possam abrir portas, perdoe-o e insira-o de novo ao corpo, porque tem demonstrado ações, digo eu, ele interpretando a Bíblia, ações de arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo de tanto esvaziamento do Evangelho, que às vezes nós cometemos determinadas falhas tão gritantes, e nós achamos que aquilo é a coisa mais normal do mundo. Não pode ser normal. Quando as pessoas olharem para nós e falarem, ele é homem mesmo, ela é mulher mesmo, todo mundo erra mesmo, tem alguma coisa errada. O bom é que quando nós errarmos, as pessoas olharem para nós e falarem, mas você não é cristão, você não é cristã, você não faz isso, você não age dessa forma, você não fala dessa forma, você não toma atitude dessa forma. Talvez você vá pensar, estão me acusando. Não, é porque ainda estão vendo diferença. Quando eles olharem e não apontarem isso para a tua vida, pode ser que você esteja no quadro ali da igreja de Laodiceia, você está morno e está perto de ser vomitado da boca do Senhor. Que então o mundo nos olhe e fale, você está xingando, você está roubando, você está olhando para o cônjuge de pessoas diferentes, você está arranjando tramóia, você está fofocando, que o mundo grite, apontando as nossas falhas, porque talvez assim haverá uma oportunidade de arrependimento. O problema é quando, aleluia, o problema é, Jesus, é quando o sal já não salga mais nada e ó, tanto faz, está junto, tá bom, é todo mundo junto, e aí vai ser contado como todo mundo, e olha, os servos e servas do Senhor não são contados como todo mundo. Que sintam um comichão no coração quando você toma uma atitude errada, quando você fala algo errado, quando você vê algo errado,
quando você agir de forma errada, que sinta um comichão e fale, você não faz isso, glória a Deus, o mundo está ali, vendo a diferença ainda, mas quando as pessoas falarem isso mesmo, pode fazer, meu irmão, você é ser humano também, pode ir lá, vá lá, use o que tiver que usar, faça o que tiver que fazer, olhe o que tiver que olhar, porque você é humano, tem coisa errada, já não está vendo mais diferença nenhuma. Jesus Nazareno. Ô, mensagem difícil de ser pregada. A nossa ação de perdoar ou amar não pode ser um combinado de encobertamento. Paulo diz afaste, depois Paulo diz traga, Paulo diz afaste, porque precisa ser explícito, porque as pessoas precisam ver que isso não é um ponto comum entre os servos do Senhor. O que esse rapaz está fazendo é errado, o que ele está agindo é errado contra Deus, contra o pai dele, contra toda a igreja que está vendo. Olha, afaste, porque a atitude dele está errada, mas quando há um verdadeiro quebrantamento, quando há uma exposição do que foi feito, o próprio Paulo fala, aproxime-se de novo dele, restaure esse rapaz, para que não seja demasiadamente castigado, traga para perto, vai dando as dosagens direitas, vai fazendo a coisa correta, até ele ser completamente restaurado. Quando a igreja já não mais age com a ação do apontamento para o arrependimento, para o apontamento do pecado, nós poderemos ter uma igreja extremamente lotada, mas vazia de Deus. Fica como está, age como está. Não pode ser dessa forma. Perdão ou amar não é um combinado de encobertamento. Vira para quem está ao teu lado e fala, se eu errar, por favor me fale, para que o inimigo não crie ocasião na minha vida. O último ponto. Aleluia, aleluia. Quem muito ama, muito é perdoado. Jesus olha e fala, quem muito ama, muito é perdoado. Coisa. Às vezes nós achamos que dá para passar um somebody love no Senhor. É que eu vou te dar um papo no pé do ouvido. Vamos dar um jeitinho. O Senhor me cobre e as coisas ficam tranquilas. E o Senhor está dizendo, cara, o que eu tenho para ti infinitamente. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Grava isso que veio do Espírito Santo. Tem dores que você vai ter que passar. Tem dores que você vai ter que passar. Tem coisas que só se acertam depois que vão para a forma e passam na moenda. Mas acredite, a leve e momentânea tribulação produzirá em vós um peso de glória muito excelente. Você está sendo esmagado, aleluia, você está sendo esmagado, mas se submeta à forte mão do Senhor. Humilhe-se debaixo dessa mão poderosa. Se quebrante debaixo dessa mão poderosa, porque ao seu tempo Ele te
exaltará. Uma ação inesperada, essa mulher tomou ou realizou porque ela queria o Senhor. Tem coisas que nós queremos mudar na nossa vida e nós vamos lá do nosso jeitinho e dizemos: eu vou te dar isso, Senhor, se tu fizeres isso. E Jesus mostra através dessa ação que, olha, Ele até vai no jantar pronto, mas o que Ele quer mesmo é um coração quebrantado. Tem coisas que nós lutaremos e serão um espinho na carne. E eles vão ficar ali. Porque o Senhor está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas em outros momentos o Senhor vai nos revestir com autoridade e coragem. E nós vamos pegar a nossa funda e 5 pedrinhas, porque vamos começar com Golias e não vamos parar enquanto os gigantes não forem destruídos. Por isso 5 pedrinhas. Em alguns momentos encararemos os profetas de Baal como Elias, mas pode ser que na caminhada nós nos escondamos por causa da palavra de uma mulher. E não estou menosprezando as mulheres não, porque são muito capazes, eu digo no contexto bíblico, tá bom? Por causa de uma palavra, temeu morrer e fugiu. Nós somos assim, oscilamos demais. Oscilamos demais. Mas o que nós não podemos perder é a direção do Senhor na nossa vida. Vamos cantar um pouquinho? Uma ação inesperada. Eu não sei como você chegou, mas eu tenho 3 convites a fazer. Primeiro, pode ser que você nunca tenha tido um encontro com o Senhor Jesus. E hoje você está decidido a entregar a sua vida ao Senhor em reconhecimento pelo amor dele sobre a sua vida. Você pode tomar essa atitude hoje, dizendo: Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Segundo, pode ser que você já tenha tido uma vida em Deus, em uma casa de oração, mas por situações tão várias você decidiu conhecer o Senhor. Às vezes, de repente, você nem foi profundamente uma vida pecaminosa, mas você percebeu que está muito longe do propósito de Deus para a sua vida. E hoje você decidiu tomar essa atitude de retorno. Pode ser que desse último você esteja decidido a se batizar. Início de novembro teremos batismo. Hoje você está dizendo: eu quero me batizar. Batismo salvo, mas o batismo testemunho da nossa decisão em Jesus. Início de outubro vamos iniciar. Você pode tomar essa decisão hoje. Quem também quer, me procure no decorrer da semana. Estou já ajustando a tudo para nós iniciarmos em outubro. Você semana que vem toma de batismo. Você pode ser transformado por Deus. Terceiro e último, pode ser que você tenha errado, não teve a força de confessar o teu erro, e hoje você está preso com cordas pecaminosas ao ponto de você mesmo reconhecer que você já não tem mais força de largar essa vida de pecado. E isso está te consumindo, porque no seu coração você quer Deus, mas no seu próprio coração você enxerga falhas profundas que você sabe que te afastam de Deus. É uma guerra profunda na sua alma. E se você quer tomar uma atitude, hoje é a noite dessa atitude. Vamos cantar um pouco? Em seguida vamos orar. Você pode colocar